Nessa aula eu vou fazer um outro modelo para vocês, um modelo de transporte. Bem como essas ideias que nós estamos estudando são ricas em aplicações, né? Esse modelo também é um modelo simples, mas ele vai ter uma pegada totalmente diferente do modelo de Cobb-Douglas que nós fizemos na aula passada. Tema diferente, abordagem diferente, conclusão diferente. Vocês vão ver que é um outro lado desse mundo da modelagem. E eu vou usar, no meio do caminho, o conceito de integral definida. Então, deixa eu só fazer um comentário básico sobre integral definida, que a gente vai precisar no meio do processo, tá? Vocês se lembram que o conceito de integral a gente normalmente a gente apresenta com a ideia de área debaixo do gráfico de uma função. Então, quando nós temos uma função f, e nós olhamos o gráfico dela entre dois pontos A e B, nós olhamos essa região que está aqui. Se nós imaginarmos que a função é positiva, a integral definida de A até B, de f de x, a gente indica assim, é o símbolo de x, é a área debaixo desse gráfico. Se a função for positiva, é a área mesmo. Lembre que se a função tiver trechos, aí aparece uma compensação. Por exemplo, se vocês pegarem o gráfico da função seno e olharem a integral de 0 a 2π da função seno de x, isso dá 0. Isso não quer dizer que a área é 0. A área é isso mais isso. Mas o lado na integral, o lado negativo entra com sinal de menos. E na verdade o que isso aqui está dizendo é que essa área é igual a essa. E elas se compensaram na integral definida. Certo? E lembre-se também que tem o teorema fundamental do cálculo, que diz que isso aqui pode ser calculado fazendo f de b menos f de a, onde f é uma primitiva da f pequena. Então toda a dificuldade que a gente tinha no cálculo, a integral de uma variável, estava ligada ao cálculo de primitivas. O que liga a f com a f' é que a derivada da f maiúsculo é a f pequena de x. E isso a gente chama de primitiva da função, né? E pensando, por exemplo, em massa e densidade, a integral da densidade é a massa. Quando você olha um fio, você começa a calcular a massa dele entre A e um ponto genérico, digamos, x. Quanto que é a massa desse fio de A até x? Se eu tiver a densidade em função do comprimento, então eu faço a integral de 0 ou de A até x da densidade em relação à variável comprimento, e isso dá a massa indo até x. Imaginando que a massa no A seria a massa em x menos a massa em A. Mas a massa em A é 0, posso tirar. Então, a massa é a integral da densidade. Isso é uma ideia geral. A densidade é a derivada da massa. Então, a integral da densidade dá a primitiva, que é a massa. Então, isso vale para um monte de coisas, né? Se eu calcular a integral de uma variação de coisas, dá aquela coisa. Essa é uma ideia que vai estar muito presente no modelo do transporte, por isso que eu estou fazendo esses comentários preliminares. Então, teorema fundamental do cálculo, integral definida, e essa ideia que a integral de uma densidade dá a massa. Então, quando a gente tem a derivada de uma função, a integral da derivada dá a própria função. Outra maneira de escrever isso é escrever que uma primitiva da f' é a f, mais constante quando você está falando em primitiva. Quando está falando em integral definida, não precisa da constante. É primitiva de f' é a própria f. Certo? Esses são comentários bem básicos de algumas continhas que vão aparecer aqui de integral no meio do modelo do transporte. O que é o modelo do transporte?
Lembra do modelo Cobb-Douglas que eu falei, vamos modelar o PIB? E era uma pergunta genérica, em palavras, não tinha equação, não tinha nada. Vamos modelar o transporte. O que eu quero dizer com isso? Vamos modelar o seguinte, como é que funciona o tráfego de alguma coisa, sobre uma coisa linear. Então, pensa numa estrada. Pode ser reta ou não, mas ela tem um sistema de coordenadas. Como que carros evoluem ao longo dessa estrada? Vocês vão ver que na hora que for fazer a modelagem, vai surgir uma barreira meio difícil, meio chata. E não vai invalidar o modelo, porque o modelo também pode ser usado para, por exemplo, para analisar o transporte de informações. Imagine um fluxo de informações sendo enviadas pela internet. Tem um provedor, tem um hub, que fica recebendo informações, elas vão entrando em fila e vão sendo enviadas. Às vezes, quando o equipamento não tem capacidade para aquela quantidade de informações, o envio fica lento, né? Porque tem muita informação precisando ser enviada e às vezes esse envio fica mais lento. Esse modelo serve também para o tráfego de informações num sistema de informações. Então, o modelo é uma rodovia com um sistema de coordenadas. Então, eu marco, né, cada ponto tem um abscissa. Então eu vou pensar numa estrada que é uma linha. Vocês já vão perceber que nesse modelo ele tem uma deficiência que eu poderia tentar contornar. Isso acontece o tempo inteiro. Às vezes a gente faz um modelo que é muito simples. O primeiro modelo que você vai fazer por um certo tema. Você faz as hipóteses simplificadoras e aborda aquele tema com aquele modelo. Aí quando faz aquilo que eu falei do Cobb-Douglas, você tem que voltar para a realidade e ver se o modelo está sendo bom de previsão. Às vezes você percebe que a simplificação que foi feita no modelo foi muito excessiva. E o modelo não está legal quando você volta para a realidade, porque simplificou demais e ele não está funcionando com tanta eficiência. Aí a gente volta para o modelo e fala, eu preciso melhorar um pouquinho, fazer as hipóteses um pouquinho mais complicadas, para ficar mais perto da realidade. Aulas para frente eu vou falar do Black-Scholes, que na verdade é um modelo de difusão que tem a ver com a equação do calor. O Fourier, quando começou com a equação do calor, o primeiro modelo que ele fez, a primeira abordagem, ele imaginou o seguinte, olha que coisa simples. Ele imaginou uma barra isolada lateralmente, só trocando calor pelas duas extremidades e com as temperaturas fixas nessa extremidade. E aí ele queria saber como é que evolui a temperatura ao longo da barra. Bom, é um modelo super simples, isso não vai longe em termos de realidade. Na vida real é difícil você isolar a barra e fica perdendo calor, entrando calor de forma variável pelas extremidades. Mas a primeira coisa que faz faz o seguinte, tem uma distribuição de calor na barra, fixa essa temperatura, fixa essa, isola lateralmente, vamos ver se a gente sabe resolver esse problema. Na hora que eu resolver esse, eu começo a complicar. Coloco numa das extremidades da barra, está entrando calor. E aí eu vou complicando o modelo. Então esse começa com essa coisa simples. A estrada é uma linha reta. Uma curva. E só tem um número de a posição da reta. Vocês já vão entender por que eu estou falando que isso é simplificador demais. Seria legal ter um modelo em que eu tivesse não só a posição na estrada, o x, quilômetro x da estrada, como também a largura da estrada. Esse modelo inicial não tem largura a estrada. A estrada é só uma linha, só a posição x. E vocês vão ver que eu pago um preço por isso. O que seria o passo 2? Vamos agora melhorar o modelo. Colocar uma estrada que tem largura, e aí eu tenho duas coisas. Eu tenho a posição no quilômetro da estrada e em que pista que o carro está. E eu teria um complicador do modelo.
Vocês já vão perceber por que isso é legal. Bom, mas por enquanto, o primeiro modelo só tem uma abscissa. A estrada é uma linha, dei um X, dei a posição na estrada, quilômetro 100, ponto. Bom, e o tempo? Né? As coisas evoluem no tempo. O que eu quero medir quando eu falo que eu quero fazer um modelo de estrada? Tem algumas variáveis que eu quero entender. Uma é o fluxo. Fluxo de carros. Então eu quero medir o fluxo de carros em cada ponto da estrada, em cada instante de tempo. Saber se a estrada, às 2 da tarde, estava congestionada, às 5 da tarde já não estava mais. Então eu quero medir o fluxo em cada ponto da estrada, em cada instante de tempo. Isso aqui é medido em veículos por hora. Outra entidade que é interessante é a densidade de veículos no ponto X no instante T. A densidade é medida em veículos por quilômetro. Então são dois conceitos que jogam juntos. Imagina que você está querendo entender uma estrada, está tendo um grande fluxo de veículos passando por uma estrada. Você está querendo entender esta movimentação. Esses dois conceitos são naturais. O conceito de fluxo é de pensar eu fixo, eu olho para um ponto X e eu quero saber qual que é o fluxo de veículos passando por aqui por hora. O número de veículos por hora que passa por esse ponto X. E eu quero saber isso em cada ponto, porque tem pontos da estrada que tem mais carros, outros que tem menos. E o que é densidade? Densidade é saber, em cada instante, quantos carros tem neste quilômetro, quantos carros tem nesse. Aqui o trânsito está leve, aqui o trânsito está pesado. Isso varia com o X, é veículo por quilômetro, e claro que varia com o tempo também. Às 2 horas está de um jeito, às 3 horas está de outro. Mas quando eu falo densidade, eu estou falando veículos ao longo da estrada. E quando eu falo fluxo, eu estou falando veículos ao longo do tempo. O fluxo eu observo parado num lugar da estrada. E eu fico vendo o passar de veículos pelo tempo. A cada instante eu estou olhando como é que os veículos estão passando. A densidade, num certo instante, eu olho a estrada inteira e tenho a densidade nos vários quilômetros da estrada, onde está mais congestionado, onde está menos. Tá? E o terceiro número que é importante é o número de veículos. Eu vou indicar assim, ó, N, X1, X2, T, que é número de veículos. Esse é o número absoluto, né? Esse não precisa dar unidade. É o número de veículos. Não é nem por quilômetro, nem por tempo. Mas é o número de veículos no instante T entre os quilômetros X1 e X2. Então eu tenho a estrada, né? A minha estrada. Eu olho no X1, X2, quantos veículos estão nesse trecho da estrada naquele instante. Se eu dividir pelo X2 menos X1, dá a densidade. E se eu ficar olhando X1 e X2 bem pequenininho, daí eu fixo um ponto, dá o fluxo. Então são 3 grandezas. Esse modelo eu construo de um jeito diferente do que eu fiz no Cobb-Douglas. Então eu vou montar uma equação envolvendo essas variáveis. Eu não vou resolver não vou chegar numa fórmula. O Cobb-Douglas deu a produção é igual a e tinha uma fórmula. Eu aqui vou chegar numa equação que relaciona essas entidades.
Então eu vou começar a relacionar estas entidades. E aí são as hipóteses simplificadoras com as quais eu começo. Primeira hipótese. Essa hipótese é muito engraçada, ela é muito sutil. Eu me lembro, a primeira vez que eu estudei isso, eu fiquei parado aqui nessa hipótese, levei um susto quando bati nessa hipótese. A primeira hipótese é que a velocidade de cada veículo, do que depende, né? Cada veículo está com uma velocidade diferente. Do que depende a velocidade do veículo? Bom, depende do ponto da estrada que ele está. Ela pode estar mais congestionada ou menos congestionada, a velocidade dele pode ser maior ou menor. Depende do instante de tempo. Uma hora a estrada estava vazia, na outra hora estava cheia. Então depende do tempo. Então é claro que a velocidade depende do ponto que o carro está e do tempo. Será que ela depende de mais alguma coisa? Então, eu gostaria que dependesse. Só que eu não tenho variável matemática para introduzir nesse momento. Olha que engraçado. Por isso que eu falo de ter uma estrada larga. Eu queria ter aqui a posição e se ele está na pista 1, 2 e 3, com velocidades diferentes. Esse é um modelo um pouquinho mais elaborado. Mesmo modelo de transporte, mais elaborado. Sabe por quê? Eu falo assim, eu queria ter a variável aí se o motorista está com pressa ou não está com pressa. Mas essa não é uma variável matemática. Eu não sei como introduzir o conceito pressa do motorista, ansiedade do motorista, para dizer qual é a velocidade do carro. Então, o modelo inicial fica parado aqui, só posição e tempo. Só que isso tem um efeito muito ruim, porque se a velocidade só depende de x e t, olha como é sutil fazer modelo. Às vezes a gente faz uma hipótese simplificadora, esse é um exemplo típico, estou simplificando o meu modelo, imaginando que a velocidade de cada carro só depende da posição e do tempo, porque eu não sei introduzir a variável ansiedade do motorista, porque a minha estrada é uma linha, então dá. E às vezes você começa a fazer o modelo, vai trabalhando no modelo, e você não para pensar que isso destrói o modelo. Isso dá uma simplificação no modelo que ele fica meio bobo. Porque se a velocidade só depende do x e do t, não tem ultrapassagem. É um modelo de transporte que ninguém ultrapassa ninguém. Porque o que é ultrapassar? Ultrapassar é estar na mesma posição da estrada, no mesmo instante, um mais rápido que o outro, que está mais rápido está passando. Então, para ter ultrapassagem, você precisa ter uma velocidade que dependa de uma outra coisa. Porque se velocidade só depender da posição e do tempo, em cada ponto da estrada, naquele tempo, todo carro que estiver ali está na mesma velocidade. E, portanto, não tem ninguém passando ninguém. E a gente sabe que não é isso que ocorre nos modelos de transporte, a ultrapassagem. Então, ao simplificar, eu pago um preço alto demais. O meu modelo perde aplicabilidade à realidade. Perceberam a sutileza disso? Então por que você vai fazer um modelo que peraí. Esse modelo é muito bom para estradas com alto fluxo. Todo mundo que já pegou estradas que saem ou se aproximam de grandes cidades em feriados, sabe que não é ultrapassagem que ocorre. A gente não consegue ultrapassar ninguém. A gente fica feliz quando começa todo mundo a andar sem ultrapassagem, que está todo mundo conseguindo andar a 30, 40 km por hora, está ótimo. Aquela estrada cheia, pesada, que ninguém passa ninguém ultrapassa ninguém, a não ser um ou outro maluco, mas não é a regra, né? Quando a estrada está muito cheia, não dá para ultrapassar. A gente já fica contente quando ela anda. Então, esse é um modelo de transporte de uma estrada cheia. Aí ele funciona. E ele é muito bom também, sabe uma outra situação que não tem ultrapassagem? Quando você está olhando o transporte de informação num sistema tipo da internet. Informação não tem ultrapassagem. As informações vão chegando para o hub, que tem que transmiti-las, e vão sendo transmitidas sem que uma ultrapasse a outra. E quando você quer entender num mecanismo de transmissão de informações que tem várias partes, como que as coisas fluem, ali também informação não ultrapassa a outra, né? Bom, então esta é uma hipótese simplificadora, que a velocidade depende só da posição e do tempo. E isso tem uma consequência que eu já vou escrever.
2. Existe uma relação entre velocidade e densidade. V é dependente da densidade. Eu não sei quem é a F. Mas existe uma relação funcional entre densidade e velocidade. Se você tiver os dados de uma determinada rodovia ao longo do tempo, você é capaz de falar o seguinte: olha, quando a velocidade é tanto, a densidade é tanto. Para a densidade tanto, a velocidade é tanto. Existe uma relação de dependência entre velocidade e densidade, embora eu não estou explicitando qual é a F. Isso vai depender da estrada, do período, etc. Bom, quais são as equações? Aí olha como começa a ficar bonito. Então, relações, equações. O fluxo, que é veículo por hora, ele é igual à densidade, que é veículo por quilômetro, vezes a velocidade, que é quilômetro por hora. Aulas de física, lembra? O professor de física sempre fazia análise dimensional. A densidade é veículo por quilômetro. A velocidade é quilômetro por hora. Portanto, densidade vezes velocidade é veículo por hora. Veículo por hora é fluxo. Então, o fluxo pode ser medido como produto da densidade pela velocidade. Bom, e juntando então essa equação 1, 2, eu tenho que o fluxo é igual a densidade vezes a função da densidade. Tem uma esperteza aqui, isso que eu estou escrevendo, que eu estou dando um destaque para a densidade nessa forma. Vocês percebem que eu tirei a velocidade e deixei a densidade vezes a função da densidade? Isso é uma forma que vai ser útil. Mas tem mais coisas bonitinhas. Agora uma coisa que vai entrar integral no meio. N de x1, x2, t. O que é isso? É o número de veículos entre x1 e x2 no instante t. Isso é a integral entre x1 e x2 da densidade xt dx. Essa fórmula merece que a gente pare e pense. Olha que bacana. A densidade é a derivada do número. Lembra que eu falei integral da densidade não dá a massa? Quando nós estamos falando de número de carros, o equivalente à massa é o número de carros. E é a densidade de carros. Então, se nós integrarmos a densidade entre x1 e x2, isso dá o número de carros entre x1 e x2. Quer dizer que essas duas grandezas, que são importantes para entender o transporte, elas estão relacionadas pelo teorema fundamental do cálculo. Isso é muito bonito, hein? Bom, a integral é em x. T é um parâmetro que está aqui e aqui. Vale o seguinte, a derivada do n em relação a t, não em relação a x. Em relação a x, você teria o teorema fundamental do cálculo envolvido aqui, teria algumas coisas complicadas para se fazer. Mas eu vou derivar n em relação a t. Isso, entre x1 e x2t, é a integral entre x1 e x2 da derivada da densidade em relação a t.
Essa fórmula é bem interessante de pensar. O número de carros é a integral da densidade. Para cada t, você tem uma integral diferente e um número de carros diferente. Quando você varia t aqui, varia t aqui. Você faz a taxa de variação de t aqui, é a taxa de variação de t aqui. E a taxa de variação de t aqui vira a derivada da densidade. A taxa de variação de t aqui vira a derivada do n. Agora, fazer mais uma coisa bem legal. Isso aqui não é a variação do número de carros no instante t entre x1 e x2? Olha que bonito, gente. Variação do número de carros. Del n, del t, x1, x2, t. Isso aqui é igual a φ de x1, não, de x2, não, x1t menos φ de x2t. Que bacana! O número de carros entre x1 e x2 no instante t é igual a, quer dizer, a variação do número de carros, não o número de carros absoluto, a variação. Você quer saber quantos carros tem aqui? Como está variando o carro? Você vê quantos entram em x1 e quantos saem em x2, faz a diferença. Se estiver entrando um monte de carro em x1 e saindo um pouco de x2, está aumentando a densidade. A variação do número de carros aqui está grande. A variação do número de carros, não o número de carros absoluto, a variação é o que entra em x1 menos o que sai em x2. Isso lembra aquelas coisas que a gente estudava em física, em fluxos, né? De física, não é à toa que eu estou usando a palavra fluxo. A variação de massa num sólido, a gente podia calcular de diferentes maneiras, com aqueles teoremas legais do cálculo. É o que sai menos o que entra, né? Essa é a variação do que ocorre de uma quantidade dentro de um volume. E também são várias equações diferentes. Cada uma delas tem uma argumentação própria, né? Vocês perceberam? Essa variação aqui, variação do n, foi por causa dessa integral. Essa variação do n foi pensada na estrada. É o que entra menos o que sai. E agora, o φ de x1 menos φ de x2 é a integral entre x1 e x2 do φ de xt dt del φ. Del φ, não, integral, aqui é integral em x, isso aqui é a derivada do φ em x, xt d que é integral em relação à variável x, né? Ou à variável t. Variável t. Isso. Del φ del t. Del φ del x. Espera só um pouquinho. Φ de x1, x2. Teorema fundamental do cálculo é a derivada em x, integrado em x. Tá. Se eu pegar a derivada do fluxo em x, integrar dx entre x1 e x2, vai dar o φ no x2 menos o φ no x1, sinal trocado em relação a esse, eu ponho menos. É de novo o teorema fundamental do cálculo, a história de que a integral, a φ é primitiva do del φ del x. E o t está quieto. Se juntar tudo isso, a gente vai ter o seguinte. Olha a conclusão
linda, estou chegando. Integral de x1 a x2 do del densidade, del rho, del t, densidade. Se eu pegar aqui menos φ aqui, x. Não, da rho del t não é x1, x2, é x, né? Desculpe. A densidade depende de x e t, não era x1. Integral em x1, x2 que dava isso. E as funções, essa que é a função de 3 variáveis, essa era a função só de 2. Eu não posso misturar aqui as variáveis, me enganei nas variáveis, agora está correto. E aqui também é xt. Se eu colocar mais aqui, eu troco o sinal aqui, né? Fica mais, aí fica mais φ de x2 e menos φ de x1. Então multiplica por menos 1, fica mais, fica menos. Aí se eu somar essa com essa, o menos φ de x2 fica mais, com esse menos φ de x2 some, φ de x1 com menos φ de x1 some também. Então, se eu somar essa integral com essa, e essa integral de x, isso dá zero. Porque uma é o oposto da outra. Só que isso vale para qualquer x1, x2. Então, se uma integral dá zero, quaisquer que sejam os extremos, é porque o integrando dá zero. Então, a variação da densidade no tempo, xt, mais a variação do fluxo no espaço, é zero. Essa é essencialmente a equação do transporte. A variação da densidade no tempo mais a variação do fluxo no espaço é zero. Olha que legal. E agora só para mudar um pouquinho, né, a equação, vocês lembram da fórmula, essa fórmula que está aqui? Eu posso escrever a derivada do φ em relação ao espaço, usando essa formulinha. Olha que bonitinho que fica, usando aqui del φ del x é igual del rho del x vezes v, sendo que v é f de rho, mais rho vezes del v del x, que é f' de rho, porque v derivado, agora eu estou derivando o v em relação ao x. Estou usando a regra da derivação do produto. Vou derivar o φ em x. Eu derivo ρ em x e mantenho o v, lembrando que o v é f. Agora eu mantenho o ρ, vou derivar o v. E aqui a regra da cadeia é a derivada do f, que é o f' de ρ, vezes a derivada do ρ em relação a x. Observa que aparece del ρ del ρ del x, nesse lugar aqui. Então aquela equação fica del ρ del t, xt, mais del ρ del x vezes f mais ρ f'. Isso igual a zero. E essa é a equação do transporte. Então,
para terminar de comentar. Olha só, eu cheguei fazendo aquelas hipóteses todas do modelo do transporte, eu quero entender como é que se comporta o transporte, eu tenho uma equação final que está em termos de densidade. Eu sei que há uma relação entre a derivada parcial da densidade no tempo e a derivada parcial da densidade no x, que essa soma é zero sempre. Sendo que aqui tem esse fator que envolve a densidade e a relação entre a velocidade e a densidade. Tudo está relacionado com a densidade. Observe que é uma equação sobre a densidade. Derivada da densidade, F é a F calculada na densidade. Para cada exemplo, você vai ter uma F diferente, mas é uma F da variável densidade derivada da F, que é uma função da densidade. Então, essa equação é uma equação na densidade. Eu não dei a fórmula explícita, nem sei quem é a F. Mas isso é uma outra coisa que acontece muito com modelos. Você chega, depois das hipóteses simplificadoras, numa equação que rege o modelo. E aí, você trabalha em cima dessa equação. De que forma? Ou você obtém dados experimentais, você vai fazendo, né, tem uma abordagem de uma tabela de valores que envolvam essa equação, ou você tenta resolver a equação. Essa é uma equação a derivadas parciais. Não é uma equação tão simples de ser resolvida como a do Cobb-Douglas, que caiu ali numa equaçãozinha diferencial de uma variável que eu resolvi brincando. Essa é uma equação a derivadas parciais. Nessa nossa disciplina, eu vou fazer uma parada para falar de equações a derivadas parciais, porque isso é muito mais complicado que equações diferenciais daquele tipo mais simples, que são as chamadas ordinárias. Então, eu vou fazer uma série de explicações sobre equações a derivadas parciais. Esse é um exemplo de uma EDP, equação a derivadas parciais. E a gente fala que a gente entendeu o modelo porque a gente chegou numa EDP. Resolver a EDP é uma coisa complexa, da qual eu vou falar com vocês nas próximas semanas. Tá? Mas quando a gente chega na equação, a gente muitas vezes faz estudos qualitativos a partir da equação. Como é que acontece? Se variar a densidade no tempo assim, que impacto tem? Quando varia a densidade no x, que impacto tem? Muitas vezes a gente faz análises qualitativas a partir da equação. Também a gente tenta resolver a equação. E o estudo do modelo se faz a partir da equação. Quando a gente fala o modelo de Black-Scholes, exatamente isso. Tem uma equação a derivadas parciais, que é uma equação de difusão, muito semelhante à equação do calor. E a gente olha para aquela equação e tenta entender aquela equação. E a gente propõe, vou fazer uma análise estocástica dessa equação. Ou vou fazer uma análise para obter soluções. A gente não consegue soluções fáceis, a gente consegue solução com séries de Fourier. Mas, bom, é assim que a gente trata o modelo de Black-Scholes. A gente chega na equação, que é uma equação a derivadas parciais, e manipula a equação com diferentes abordagens. Isso a gente vai fazer mais para frente, né, nas nossas aulas. Então, com este exemplo, estou fechando esse primeiro bloco dessas 4 aulas iniciais, que é uma aula assim, né, de apresentar, recordar, apresentar para vocês derivada parcial e fazer essas análises que eu acho que são bastante ricas para vocês pensarem, refletirem, entenderem o conceito de derivada parcial. Vocês vejam que esses raciocínios são raciocínios muito sutis, todos eles muito interessantes e nada muito óbvio, né? Tem muita coisa para vocês pensarem. Ficamos por aqui nessa aula.